Os primeiros vestígios de sistemas bancários surgiram há muito tempo em civilizações como a antiga Babilônia, o Egito e a Grécia. Desde então, a atividade bancária tem sido crucial para o desenvolvimento da sociedade e para o progresso também da economia mundial. Mas o que mais interessa é que os bancos têm grande poder, têm tido muita influência e também muito dinheiro. E o que mais importa, na verdade, é a confiança. Sem confiança, os bancos não são nada. E em 2023, parece que estamos vivendo uma crise de desconfiança que tem causado um enorme caos no sistema bancário mundial. Recentemente surgiram casos como a quebra do Silvergate, a falência do SVB, a falência do Signature Bank e agora o colapso do Credit Suisse. Com mais de 160 anos de história, o Credit Suisse de fato evaporou nas últimas semanas e foi comprado pelo UBS, que era seu maior concorrente. Porém, o mercado está dizendo que esse negócio foi extremamente sujo, já que o governo suíço simplesmente descartou todas as opiniões de investidores e permitiu a realização do acordo. Nesse vídeo eu vou te explicar toda essa situação, o que fez com que o banco gigantesco Credit Suisse quebrasse e ainda fosse adquirido pelo UBS, e por que as pessoas estão julgando essa aquisição como suja, o que aconteceu nesse meio do caminho e se vale a pena você investir no UBS ou não. Por mais que o CS não fosse tão presente nos Estados Unidos, esse caso é muito importante porque ele era um dos 30 bancos de todo o mundo que estava na lista do GSIB. Essa é uma lista de bancos sistemicamente importantes globalmente. Os bancos que estão nessa lista aqui desses 30 são considerados muito sistêmicos, ou seja, enormes, e que se quebrassem poderiam gerar grande caos para a economia global. Em outras palavras, são famosos grandes demais para quebrar. E se quebrar, poderia afetar o sistema financeiro global. Para vocês terem ideia que essa quebra do Credit Suisse foi bem maior do que SVB, o Silicon Valley que eu trouxe para vocês, ao final de 2020, os ativos totais do SVB somavam 115 bilhões de dólares. Enquanto isso, ao final de 2020, os ativos do CS, que é o Credit Suisse, somavam aí mais de 859 bilhões de dólares. Ou seja, são quase 7,5 vezes mais o tamanho do Silicon Valley. Um dos grandes problemas que gerou tudo isso foram os últimos resultados que o Credit Suisse veio apresentando ao público. Somando todos os resultados líquidos, lucros ou prejuízos de 2012 a 2021, eles ganharam cerca de 5,7 bilhões de dólares. Mas só em 2022, o CS, que é o Credit Suisse, anunciou que teve um prejuízo anual de 7,3 bilhões de francos suíços, o que é equivalente a quase 8 bilhões de dólares. Então, só para vocês terem ideia, esses foram os últimos lucros disponibilizados pelo banco Credit Suisse para quem era acionista. E você pode observar que nos últimos 10 anos, se pegar 2012 a 2021, 9 anos aí, ele trouxe um resultado de lucro líquido positivo de 5,7 bi de dólar. E que se você pegar 2012 a 2022, que seriam os 10 anos realmente, ele teria um resultado de menos 1,5 bi de dólar. Ou seja, em um ano ele conseguiu ter um prejuízo maior do que os últimos 9 anos somados. Esse tipo de resultado gera uma desconfiança dos seus clientes e eles mesmos vão lá sacar seu dinheiro com medo de ele quebrar, porque um prejuízo desse tamanho, vamos ver aqui que de certa forma é complicado. Em um dos maiores segmentos do banco, foram mais de 97 bilhões de euros em saque durante o ano de 2022, cerca aí de 105 bilhões de dólares. Todos esses saques contribuíram para a redução dos ativos do banco, que saíram de 859 bilhões em 2020 para 556 bilhões de dólares em 2022, uma queda de mais de 35%. Isso sem contar sobre as outras várias notícias negativas que surgiram no mercado sobre o banco. Em 2020, o banco esteve envolvido num escândalo de fraude de uma empresa chamada Luckin Coffee. Não necessariamente o CS, que é o Credit Suisse, cometeu a fraude, mas ele era responsável por fazer regulação e não fez certo. Isso, de certa forma, tirou um pouco de sua credibilidade. Ainda em 2020, o antigo CEO do banco foi removido do cargo por conta de supostas espionagens de funcionários atuais e ex-funcionários. Em 2021, o CS teve que arcar com um prejuízo de 4,7 bilhões de dólares relacionados às negociações com a Artios Capital, um fundo de investimento bem ruim, por sinal, dos Estados Unidos, que o CS tinha participação. E ainda se declarou culpado da fraude eletrônica, tendo que pagar 300
150 milhões de libras por esse ocorrido. Ou seja, o Credit Suisse já estava com algumas notícias ruins ao longo dos últimos anos e piorou com um resultado financeiro ruim em 2022. Isso com certeza pode explicar esse resultado péssimo nas ações aqui desde o seu pico em 2007. Se você pegar o pico de 2007 até o momento, foram 98% de queda. E nos últimos 5 anos, 94% de queda no preço da ação. Mesmo com todos esses problemas, o CS ele conseguiu achar investidores que estavam dispostos a ajudar. Entre eles, o Banco Nacional Saudita, que vamos chamar de BNS para facilitar. O BNS tornou-se o maior acionista do CS, comprando 9,9% de participação por um investimento de 1,5 bilhões de dólares. Isso aconteceu em outubro de 2022, ou seja, faz muito pouco tempo. E o que mais impressiona, o BNS praticamente traçou a rota de fracasso do Credit Suisse. O próprio presidente do BNS, que comprou uma participação do CS para até ajudá-los, chegou a falar em uma entrevista que o pânico que estavam criando em cima do Credit Suisse era injustificado. Mas nessa mesma entrevista ele foi perguntado se colocaria mais dinheiro para ajudar o CS, e a resposta foi absolutamente negativa. Sem a ajuda do BNS, o Banco Central da Suíça começou a intervir para evitar um grande caos. O CS disse que tomaria emprestado até 54 bilhões de dólares para reforçar suas finanças e se manter de pé, caso as pessoas começassem a realizar grandes saques. O CS, só para vocês terem noção, era o maior segundo banco da Suíça, e seu patrimônio é 2 vezes maior que o Lehman Brothers, que quebrou em 2008. Isso se tornou um grande risco e o governo do país decidiu intervir mais uma vez. Dessa vez chamando o banco UBS para comprar o Credit Suisse e manter a estabilidade do sistema financeiro. Vale lembrar que o UBS era o maior concorrente do Credit Suisse até então. Alguns detalhes importantes dessa aquisição. A aquisição ela foi concluída no dia 19/3, num domingo. O UBS ele concordou pagar 0,82 centes por ação, o que totalizava um acordo aí de 3 bilhões de dólares. E isso significa um desconto de 60% em relação ao preço de fechamento da ação da Credit Suisse na sexta-feira, poucos dias antes desse acordo. E que aqui que começa a parte suja do negócio. Para manter a estabilidade e realizar esse acordo o quanto antes possível, o governo suíço interviu em várias frentes. Primeiro, o Banco Nacional Suíço ele concordou em emprestar até 100 bilhões de francos suíços para que o UBS conseguisse comprar o CS. E a FINMA, que é o regulador financeiro suíço, empreendeu várias medidas extraordinárias para ajudar o UBS a digerir rapidamente seu principal concorrente, incluindo a eliminação de 17 bilhões de dólares em títulos da Credit Suisse. Títulos que o banco estava tendo perda, o banco meio que deu uma escondida, falou não vamos precisar pagar isso aqui não. E também, principalmente, eliminaram a necessidade de os acionistas do UBS votarem no acordo. Pelo Credit Suisse ser uma empresa de capital aberto, as decisões de grande porte como essa geralmente são votadas pelos próprios acionistas do banco. E acordos desse tipo de grande compra, os acionistas eles têm direito de votar qual que será o preço de aquisição, quando será esse acordo, como ele será feito e diversos outros fatores, já que os acionistas eles são os donos da empresa também. Mas como vocês viram nesse print recente que eu mostrei para vocês, o governo da Suíça se apressou e não deu nenhum desses direitos aos acionistas do Credit. Lembrando que como o UBS comprou o Credit Suisse com 60% do valor do desconto real dele, isso significa que todos os acionistas perderam 60% do valor das suas ações, sem ter nenhuma opinião sobre o acordo. Como consequência disso, a reputação da Suíça entrou em risco, e alguns estão usando termos como República Financeira das Bananas para dizer que essa decisão o país começa a se tornar instável e passa pouca credibilidade. Ou seja, vários investidores, pessoas como um todo que investem no mercado financeiro, acharam que a decisão do governo suíço foi muito precipitada e principalmente incorreta. Antes de prosseguir, eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre essa decisão do governo suíço frente à aquisição do UBS com o Credit Suisse. Comenta aqui embaixo para mim. Alguns banqueiros importantes deixaram seus cargos na Credit Suisse antes mesmo da aquisição ser realizada e foram para bancos como Wells Fargo e Royal Bank. Acredito que logicamente isso tenha acontecido para eles não se envolverem nesse caos todo e também continuarem com a sua carreira. Outra notícia que surgiu essa semana é que milhares de funcionários do Credit Suisse podem ser cortados no Reino Unido por conta da aquisição. Na visão da UBS, é necessário reorganizar em toda a empresa para ela voltar a ser lucrativa. Se esses cortes realmente começarem a acontecer, a gente vai falar na nossa newsletter semanal
semanal que a gente disponibiliza para vocês gratuitamente no e-mail toda segunda-feira às 7 horas da manhã. É só você clicar no link aqui embaixo e se inscrever e passar a receber essas nossas newsletters brabíssimas. Uma dúvida muito comum que está surgindo agora: os fundos imobiliários que têm a gestão, tinha pelo menos a gestão do Credit Suisse no Brasil, que eram negociados na B3, vão sumir. O que vai acontecer com esses fundos imobiliários? Basicamente nada muda, tá? Porque a gestão do Credit Suisse nesses fundos imobiliários é uma empresa diferente do banco Credit Suisse. Ou seja, não vai afetar em nada os fundos imobiliários que a Credit Suisse tem aqui no Brasil. E que possivelmente essa gestão será trocada e comprada por algum outro banco, o Kinea, por exemplo, o BTG, que tem uma gestão muito boa, XP, pode ser. Lógico, isso é uma hipótese minha. Agora, outra dúvida que está surgindo bastante no mercado é: vale a pena investir no banco UBS? As ações do UBS em si sofreram bastante com o impacto, a crise do banco SVB que aconteceu recentemente, mas logo eles conseguiram recuperar com a aquisição do Credit Suisse. O que a gente pode observar aqui nos números do banco como um todo é que eles começaram a melhorar bastante ali a partir de 2017, desde então crescendo a receita todos os anos e mostrando uma lucratividade bem interessante aqui também. Consequentemente, com perdas muito pequenas no banco em si de crédito que eles beneficiavam a outros investidores, ou seja, tem recebido bastante os pagamentos, não estão com problema de liquidez. O UBS está entre os 10 maiores empresas da Suíça em termos de market cap. E na lista de bancos mundiais, ele é o 25º maior em termos de market cap. Esse é realmente um banco muito grande e que apresenta resultados bons. Investir na UBS pode ser sim uma opção, mas ainda assim eu acredito que existem outros melhores para você investir, como o caso do JP Morgan, que tem na bolsa americana, ou até mesmo os bancos canadenses como Royal Bank e TD Bank, que de certa forma trazem lucros maiores, receitas maiores, com maiores consistências, são bancos muito mais diversificados e podem muito bem fazer parte da carteira de vocês na diversificação de bancos. É importante lembrar que essa quebra do Credit Suisse, ela não aconteceu de um dia para o outro, ela já vinha com pequenas rupturas ao longo dos últimos anos. E isso não é algo que está acontecendo em todos os outros bancos, é em casos específicos. E que isso pode até se tornar uma oportunidade agora de você ter bancos consolidados muito bons, que nem eu citei, JP Morgan, Bank of America, Royal Bank. Até por sinal, uma curiosidade, o Bank of America recebeu muito mais investidores, muito mais clientes depois da quebra do Silicon Valley Bank, porque muitos deles migraram a conta para bancos maiores, mais consolidados, e consequentemente vai fazer com que o lucro desses grandes bancos aumente ainda mais. Então fica a oportunidade aí também de olho no mercado. O que vocês acharam aí de toda essa história do Credit Suisse com o UBS? Vocês acharam que realmente foi um jogo sujo? Não? Comente aqui embaixo, eu vou ler todos os comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que querem saber o que está acontecendo nos bancos lá dos Estados Unidos, e também se inscrever, ver se você está inscrito aí para continuar recebendo os vídeos e também atualizações sobre bolsa americana, investimentos, tipos de opções que você pode ter lá fora. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!